Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. E estamos no 6º dia desta jornada de fé. Como você está indo nesta caminhada? Amanhã chegaremos no 7º dia, um ciclo que estará se fechando para algo novo acontecer na sua vida. 7 dias, uma semana tem 7 dias, fecha-se uma semana, inicia-se outra, e assim será na sua vida, pela fé. O velho ficará para trás e algo novo vai acontecer. Você crê? Então diga, eu creio, eu recebo esta palavra em nome de Jesus. Curta essa mensagem, comente essa mensagem, envie para outras pessoas e se inscreva pela fé, pela fé. Fala, eu vou fazer uma atitude de fé. Aqui todo dia está sendo postada uma mensagem que vai alimentar o seu espírito, vai alimentar a sua alma, vai te dar força, vai te dar encorajamento, vai gerar fé em você. Então, pela fé, se inscreva nesse canal, comece a acompanhar. Amém? Eu sempre declaro isso como fé. É um canal de bênçãos para a sua vida e para a minha vida. Por quê? Porque o Senhor está me dando a oportunidade de ser mensageira dele aqui na terra. E você também é um mensageiro, uma mensageira, porque quando você compartilha, quando você envia para alguém, você está cumprindo o ID do Senhor, ID levar, ID pregar o evangelho, e você está compartilhando. Amém? Glória a Deus. Então vamos para mais uma palavra de edificação, de fé na nossa vida. Nesses dias está sendo maravilhoso. Eu creio que Deus está manifestando na sua vida também. E é por meio da fé que nós vamos agradar a este Deus Todo-Poderoso. O Deus que mudou a vida desses heróis da fé, que vai mudar a sua também, vai mudar a história da sua família. Lembra que a sua vitória é a vitória da sua família, é geracional, e Deus vai mudar a minha também. E é isso, precisamos agradar ao nosso Deus. E é gerando fé, é crendo nele que vamos conquistar o seu coração, o coração do nosso Pai Celestial. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como você agradar a Deus se você não tiver fé, porque você precisa crer que Ele existe, você precisa crer que Ele recompensa aqueles que o buscam, aqueles que decidem obedecer, decidem cumprir os seus princípios. O nosso Pai Celestial, Ele ama recompensar os teus filhos. Então é isso. Vamos para mais uma palavra de fé, porque é isso. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Ei, não é por uma autoajuda, não é por uma outra pessoa, por noticiários, não. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu quero ouvir o que Deus tem para me dizer e você também tem que falar, eu quero ouvir o que Deus tem para me dizer. Amém? Porque o que Deus falar para você vai destravar a sua vida. O comando que Deus der para você vai fazer com que você viva planos inimagináveis. Algo que nunca passou na sua mente é os planos que Deus tem para você e para sua família. Vou sempre falar isso aqui para você e sua família. Porque Deus, quando fez o Jardim do Éden, Ele não colocou ali uma empresa, Ele não colocou uma igreja, Ele não colocou uma associação, Deus colocou uma família. No jardim, Ele pensou numa família. Deus ama a família. Ele é pai, tem um filho, e é isso. Tem o Espírito Santo, nosso amigo fiel, nosso consolador, ajudador. Ele ama a família. Então vamos lá. Vamos para Hebreus, capítulo 11. Versículo 23, a partir do 23, vamos fazer uma leitura e nessas leituras a gente vai fazer uma reflexão da palavra do Senhor e deixar o Espírito falar. Amém? Vamos dar liberdade ao Espírito Santo a falar o nosso coração. Então começa assim, pela fé. Ai, que texto lindo! Hebreus ele nos ensina que é por meio da fé. Não é verdade? Por meio da fé. E você pode declarar,
pela fé eu vou conseguir essa porta. Já consegui, porque nas instruções que foi dado aqui diariamente, você já tem que imaginar que você já está com esta bênção na sua mão. Então você tem que declarar: pela fé eu consegui, pela fé eu conquistei, pela fé o Senhor me enviou, pela fé eu fui para algo, comecei algo. Amém? Então declare-se: pela fé, eu, fulano de tal, diga assim: eu vou falar, pela fé, eu, Graciela, vou alcançar, vou conquistar o que Deus tem para minha vida. Declare você também, diga o seu nome, diga o nome do seu filho, do seu marido, da sua esposa, diga um amigo que você está orando por ele, diga: pela fé, fulano vai conquistar isso, vai conquistar a cura. Amém? Estamos aqui buscando também para nossa família. É a prosperidade completa, não é só em nós, não para em nós, e não diz respeito a nós, mas passa por nós. Isso é muito forte. Passa por nós. Então chega a nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nossos cônjuges e até nossos amigos. Aqueles que frequentam a nossa casa também vão receber da parte de Deus. Amém? Eu sempre digo amém, porque amém significa que assim seja. Então, não pense: Graciela sempre está falando amém. Amém significa que assim seja. Então, eu declaro que assim seja o que nós estamos falando aqui. Vamos lá. Hebreus, capítulo 11, versículo 23. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais. Aqui diz que pela fé Moisés, mas a fé foi através dos seus pais. Foi seus pais que esconderam ele. E aqui está dizendo: pois estes viram que não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Bom, Moisés nasceu numa época em que o rei tinha posto um decreto que todo menino, toda criança recém-nascida do sexo masculino deveria ser morto. E ali as parteiras não obedecem porque elas temeram Deus de Israel, Deus dos hebreus. Ei, pessoas vão temer o teu Deus. Pessoas que foram chamadas para fazer o mal contra a sua vida. Pessoas que foram enviadas até mesmo pelo inimigo das nossas almas, quando for para fazer o mal contra você, quando for para fazer o mal contra alguém da sua família, um membro da sua família, temerão o Deus da sua vida, temerão esse Deus de Israel, o Deus de Moisés, e não farão nada. Eu declaro, amém? Receba aí agora, eu declaro isso na minha vida e na minha família também. Eles temerão o Deus Todo-Poderoso. E essas parteiras temeram. E então o Senhor agradou do que elas fizeram, porque elas falaram para o rei: não, quando a gente chega, as hebreias não são como as egípcias, elas já conseguem ter os seus filhos. Quando a gente chega, elas já tiveram os seus filhos. E o Senhor se agrada tanto da justiça que elas cometem, que fala lá em Gênesis, em Êxodo, que Deus deu a elas uma família. Olha que lindo! Em Êxodo 2 diz assim: e por isso o Senhor concedeu às parteiras uma família. Olha que presente de Deus! Deus não deu a elas ouro, prata, Deus deu algo grandioso, uma família, porque elas praticaram a justiça. E aí o rei, ele continua com esse decreto, ele diz agora para o povo: pegue esses recém-nascidos do sexo masculino e joga no rio Nilo. A ordem foi dada, esse decreto, para o povo. O povo poderia jogar os filhos dos hebreus no rio Nilo, os recém-nascidos do sexo masculino. E aqui está dizendo que os pais de Moisés não temeram o decreto. E o que acontece? A mãe de Moisés ela pega um cesto, o cesto de junco, passa betume, passa piche, põe Moisés ali dentro e fecha e coloca justamente nesse rio que era de morte. O rio Nilo era um rio que era jogado às crianças para morrer, e ela coloca ele para viver. Olha a fé dessa mulher. O mesmo rio que era uma tragédia para outras mães, para essa mulher ela viu como um escape.
ela viu como uma providência de Deus ali para que o filho sobrevivesse caso alguém a encontrasse. E o Senhor fez com que a própria filha do faraó encontrasse Moisés. Não foi por acaso, porque Deus, como os pais mesmo, viram que Moisés não era um menino comum, era um menino diferente. Deus já estaria preparando Moisés para ser o libertador. Ei, Deus está te preparando para algo grande. Aquilo que para a sua vida hoje parecia ser morte, Deus está mudando esta sentença. O que seria morte para Moisés passou a ser vida, foi um instrumento de vida para salvar ele. E assim será na sua vida. O que você acha hoje que é a falência da sua empresa, Deus vai restaurar. Deus pode fazer, Deus pode criar algo do nada. Então é isso, o que você acha que seria a destruição da sua família, a separação, a divisão da sua casa, Deus vai transformar e fazer com que seja um motivo de união. Amém? Você crê? Onde havia morte vai haver vida. Onde havia planos de morte vai haver agora planos de vida, de crescimento, de união, de prosperidade. Você crê? Recebe esta palavra. Então é isso, e aqui diz que os pais de Moisés não temeram o decreto do rei. Não tema o decreto do homem quando diz que você não vai dar em nada. Não tema o decreto do inimigo, do diabo, das nossas almas, quando sopra na sua mente que não vale a pena, que você não vai conseguir chegar lá, que o seu casamento não vai conseguir se manter de pé. Ei, não acredite nele, não tema esse decreto. Maior é o Deus da sua vida, maior é o Deus dos hebreus, o Deus de Israel, e Ele pode todas as coisas. Não há nada que Deus não possa fazer, não há situação que Deus não possa mudar. Então creia nessa palavra, Deus pode sim mudar a história da sua vida, mudar a sua história, a história da sua família. Amém? Então é isso, não temos decreto, não temos decretos. E o 24 está dizendo assim, pela fé, Moisés, agora é o próprio Moisés, antes ele estava vivendo a fé dos pais, pela fé os pais salvaram a sua vida colocando no rio, e pela fé agora Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Moisés recusou títulos, Moisés recusou status, Moisés recusou influência. E nesse tempo não era qualquer influência, qualquer status, era uma das maiores nações do mundo. E Moisés recusa tudo isso. E por que ele recusa? Ele está aqui no 25 dizendo, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Moisés preferiu as afrontas, Moisés preferiu as humilhações, Moisés preferiu as perseguições por causa da sua identificação, da sua origem, um povo separado de Deus. Moisés queria continuar sendo um povo de Deus e ele recusa todos os privilégio da corte egípcia, imagina. Ele era tratado como quase um neto do faraó. Na verdade, era praticamente um neto do faraó e ele recusa. Você percebe que no 26 vai dizer, e aqui diz por algum tempo. Por que por algum tempo? Porque Moisés sabia que tudo isso era passageiro. Mas eu acho que a mente de Moisés estava ligado à eternidade. Porque ele pensava na recompensa eterna, não na momentânea, que diz por algum tempo. Os prazeres do pecado ele não queria. Para viver momentaneamente não vale a pena. A mente de Moisés era uma mente ligada à eternidade. O 26 diz assim, por amor de Cristo, mas Jesus nem havia se encarnado nessa época. Mas a mente de Moisés era tanto na eternidade que ele traz consigo
às humilhações que Cristo passaria também nessa terra para cumprir o propósito de Deus. E assim é Moisés. Ele abriu mão do poder, do conforto, do status, da riqueza, de tudo isso para viver o propósito de Deus. Exatamente o que Jesus fez. Porque quando você olha a tentação de Jesus, o diabo oferece justamente isso para ele. Se curve diante de mim que eu te darei as nações, te darei reinos, te darei poder, te darei riqueza. É isso que o diabo estava dizendo. E Jesus recusa para viver o propósito de Deus nessa terra. E ele sofreu humilhações, perseguições. E é o que acontece também com Moisés. Ele recusou os manjares do reino. E ele viveu as humilhações, as afrontas, perseguições. O amor de Cristo, o caráter de Cristo estava sendo revelado em Moisés. Ele considerou sua desonra uma riqueza. Olha só, ele considerou tudo isso que ele estaria vivendo uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Porque contemplava a sua recompensa. E a recompensa não era só a terra prometida, a terra natural, não. Moisés contemplava a recompensa nos céus. Há um Deus que vamos ler, o invisível, mas que Moisés via este Deus. Vamos lá. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei. Foi pela fé que ele foi embora. Pela fé perseverou, porque via aquele que é invisível. Ele via aquele que é invisível, o Deus Todo-Poderoso. O próprio Deus, ele fala para Miriam e Arão: com Moisés eu me relaciono face a face. Quando Miriam e Arão estão falando de Moisés no oculto, Deus fala com eles, com Moisés, como meu servo, eu falo face a face. Então aqui fala porque ele via aquele que é invisível, o Todo-Poderoso. Pela fé, celebrou a Páscoa, fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos. Ele confiou de que Deus falou e iria cumprir. Porque Deus falou: Moisés, celebre a Páscoa e com sangue passe nos umbrais de portas e janelas. Passa nos umbrais das portas, porque o destruidor vai passar a meia-noite. E Moisés não duvidou. Ele obedeceu, ele ouviu e obedeceu. E ali foram poupados os primogênitos. Por obediência, por fé na palavra de Deus. Olha que lindo. Por fé na palavra de Deus. Se Deus falou algo para você, ao abrir a palavra dele, você recebeu uma promessa, porque quando você lê, o Espírito Santo manifesta o seu coração e gerou ali fé. É ela que vai fazer cumprir. É isso, é a fé na palavra de Deus, no que Deus falar para você, haja. Se Deus falar para você mover, mova-se. Se Deus falar para você esperar, espere, confie na palavra, no que sai da boca de Deus. Amém? E aqui diz que pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho, pela fé caíram os muros de Jericó. Aqui já foi um pouquinho mais além, as conquistas por causa da fé de um homem, de um libertador. Pela fé, ele foi um homem escolhido por Deus para libertar este povo, o povo separado de Deus. E o que Moisés me ensina, o que Moisés te ensina? A olhar a vida mais do que o hoje, olhar a vida com fé, de que as nossas promessas estão firmadas em Deus. As nossas promessas da recompensa celestial é muito maior do que essas temporárias. O coração, a mente de Moisés estava na eternidade. Esses dias você tenha apresentado ao Senhor o teu pedido. Eu oro para que o Senhor conceda, realize o desejo do seu coração. Se não vai contra a palavra dele, se não vai contra os princípios dele, eu peço que o Senhor realize o desejo do teu coração. Mas eu quero que você, assim como Moisés, tinha o coração e a mente na eternidade, pense também que esta busca deve ser eterna.
Deve-se buscar a presença de Deus na sua vida, um relacionamento com o Senhor, a obediência. É isso que Moisés passou a ser, um homem que obedecia à palavra do Senhor, um homem que queria agradar a Deus, que se relacionava de face a face. Amém? Então, o que eu aprendo? Que a fé nos ajuda a escolher o que tem valor eterno. A fé vai te ajudar a escolher, ainda que isso implique em perda, sofrimento, momentânea. Assim como Moisés, eu e você, nós somos chamados a olhar a recompensa celestial. É isso. Olhe para a recompensa celestial. Foi isso que Jesus fez. Ele falou para o Pai: Pai, glorifica o teu filho com a mesma glória que ele tinha antes. Ele olhou para o céu. Ele olhou para a eternidade. Todos estes heróis da fé tiveram a mente na eternidade e eles viram algumas promessas sendo cumpridas na vida dele, mas não viram das suas gerações, mas a mente deles estava no céu. Amém? Tenha a sua mente ligada ao céu, recuse os manjares, recuse os prazeres momentâneos, recuse o que o mundo te oferece hoje. Pode parecer bom para a sua carne, mas não é para a sua alma e para o seu espírito, não é? Se fosse assim, não teria tantas pessoas doentes de alma, doentes de espírito, mesmo com tanta riqueza. Então a riqueza não é suficiente para suprir todas as áreas da pessoa. Amém? Esses prazeres, os prazeres que é oferecido assim que você abre uma rede social, está ali. Nós estamos vivendo numa era onde há muitas ofertas. Mas tenha os olhos da fé na eternidade, recuse tudo isso, queira viver a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Então a palavra de hoje é essa: pela fé. Eu vou viver com a minha mente na eternidade. Pela fé, eu quero viver os planos do Senhor, mesmo que isso implica perseguições, traições, difamações, porque Moisés passou por isso e dentro da sua família, onde ele libertou este povo, foi levar este povo a uma terra que manava leite e mel, e os próprios da sua família falavam dele. Mas Moisés não se importou, porque Deus era a justiça dele. Então é isso, Deus é a tua justiça também. Amém? E hoje, a sexta instrução, e antes da sexta instrução, eu quero te falar um testemunho. Eu estou dizendo isso, hoje eu falo o meu testemunho, mas você vai falar o seu. Amém? Você crê? Diga que assim seja, em nome de Jesus. Eu vou deixar aqui nos comentários a minha rede social, para que você, se tiver um testemunho, vai ter. Na verdade, é se você quiser contar, porque você vai ter o testemunho. Mande lá no direct na minha rede social, escreva lá: Graciela, esse é o meu testemunho. Se você quiser, eu vou ler, se não, vai ficar off, só entre eu e você. Amém? Mas assim como eu tenho compartilhado o meu testemunho, compartilhe o seu também. Isso vai edificar a fé de outras pessoas. Olha só, imagina se não tivesse sido escrito tudo isso que os heróis da fé viveram, passaram, enfrentaram. Estaria gerando fé em você hoje? O que estaria, na verdade, eu tenho uma pergunta: o que estaria gerando fé em você? É por isso que o Senhor deixou registrado, para que eu e você fossem alimentados por esta palavra e gere fé no nosso coração. Então eu quero dizer o seguinte, vamos lá, o meu testemunho. Então eu vou deixar aqui a minha rede social e aí nos comentários, e você vai lá, acessa e manda no direct. Amém? No Instagram, Graciela Meirelles. O mesmo nome que está aqui no YouTube. No Instagram, Graciela Meirelles. Eu vou deixar aqui escrito nos comentários. Meu testemunho, o Senhor me fez lembrar. O interessante é que toda vez que eu vou trazer uma mensagem, não é que eu vou contar um testemunho, mas na hora da mensagem o Senhor me lembra de algo que eu vivi.
para testificar a sua fé, para aumentar a sua fé. Quando eu fazia faculdade e eu estava prestes a me formar, então começaram a comissão de formandos e ali eles colocaram algumas coisas para serem vendidas e algo ia contra os meus princípios. Deveria se fazer e eu não concordava com aquilo. E aí, num belo dia, eles me deram uma cartela de algo que deveria ser vendido, porém eu fui ensinada que aquilo não era bom. Eu falo o princípio na minha família, eu fui ensinada assim. E eu não queria ferir os princípios no qual eu fui aprendendo. E aí me forçaram, me pegaram ali e falaram, você tem que vender. Eu falei, não, eu não vou vender, porque isso fere os meus princípios com a minha família e com Deus. Porque eu tinha uma base na palavra do Senhor para não fazer. E aí, no último instante, eles falaram, então você vai ter que pagar por tudo isso. Já que você não quer vender, você vai ter que pagar. E eu entrei em desespero porque o único dinheiro que eu tinha era da passagem de todo mês. A passagem que eu ia até mesmo para aquele estágio que eu contei para vocês, que eu fazia estágio. E era justamente esse dinheiro que eu tinha, toda a passagem do mês para este estágio. E eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer agora? Eles estão me encurralando, eu vou ter que pagar por isso, eu não quero ferir um princípio, eu vou ter que fazer. E eu vou e pego aquele dinheiro todo que eu tinha do mês e dei a eles. Falei, toma aqui. Então, se vocês acham que eu devo pagar, eu estou pagando. E eu paguei. E ali no final da aula haveria o sorteio daquela premiação, porque eles dariam um prêmio para todas aquelas pessoas que compraram as cartelas. E assim foi. E quem ganhou aquele prêmio? Foi o meu nome. O Senhor me honrou diante de todos eles. Sabe por quê? Porque o Senhor viu que eu agi com justiça. Não foi querer me beneficiar, tirar vantagem, não vou vender, mas vou usufruir. Não, o Senhor viu que eu não fiz aquilo para não ferir um princípio que eu havia aprendido dos meus pais. Meus pais me ensinaram. E eu estava honrando a palavra de Deus, porque meu pai e minha mãe sempre que ensinavam, eles abriam a Bíblia. Até hoje meu pai faz isso, a minha mãe mora com o Senhor. A minha recompensa está com Ele na eternidade. E o meu pai, ele sempre faz isso, ele diz, abre a Bíblia que eu vou te mostrar. É por ela que ele me instrui. Ele instrui a mim, os meus irmãos, os netos. E o que acontece? Meu pai sempre mostrava na palavra. E ali eu tinha um fundamento para não cumprir aquilo. E o que acontece? O Senhor me honra diante de todos eles. Quando eles pegam o nome, o primeiro nome, estava ali o meu. Até eles mesmos ficaram pasmos. Nenhum deles tiveram qualquer reação, eles ficaram perplexos. Porque há pouco tempo antes eles estavam me encurralando no corredor de uma faculdade, dizendo que eu era obrigada, que eu tinha que fazer, que ia acontecer isso, a consequência. E o que acontece? Diante de toda a faculdade, o meu nome foi honrado, porque Deus faz isso. Deus te honra quando você cumpre princípios. Não quebre princípio por causa de pessoas, não vale a pena, porque até mesmo essas pessoas, na primeira oportunidade, elas vão te desonrar, elas vão te perseguir. Mas o Senhor me honrou diante de todos eles. E ali o Senhor me abençoou. Foi maravilhoso. Confiar no Senhor é sempre bom. Por mais que pareça não ter saída, porque ali eu não tinha saída, eu tinha que dar aquilo. E o Senhor proveu, eu não fiquei sem passagem, o Senhor proveu porque o Senhor é maravilhoso e eu ganhei aquela premiação. É assim que o Senhor faz, confia, não deixe de cumprir princípio, não fere princípio, não quebre princípios por causa de ninguém, vai até o fim, pratique a justiça de Deus, que Deus vai te honrar. Amém? Hoje
A sexta instrução de hoje é: você vai se preparar para esse pedido que você fez a Deus. Você creu que Ele realizou, amém? Você, na sua mente, você já recebeu Ele. Você já se vê nele. Seja um carro, seja dirigindo, é a sua carteira de motorista, já se vê dirigindo um carro já. É uma porta de emprego. Então, como que você vai se preparar? Eu fiz assim. Quando eu ia para o estágio, eu vestia com a minha roupa e dizia: eu estou indo trabalhar. Eu me preparava para o meu trabalho como se eu fosse aquela pessoa que assumiu o setor. Então é isso. Se prepare, se vista para o que você está orando, para o que você creu que recebeu. Amém? Se prepare, se vista hoje, no dia de hoje. Quando você for sair, se é uma viagem que você quer fazer, se é um relacionamento, você está pedindo para o Senhor um casamento, porque Deus tem para você uma família, não é um namoro não. Deus não tem para você namoro, Deus tem para você um casamento. Se vista como se você fosse encontrar com o seu futuro esposo. Então é isso, se arrume, se produza e você para a sua futura esposa. Creia nessa palavra. É um filho que você está pedindo a Deus, então comece a pedir: Senhor, o Senhor vai me dar filhos, me dê também nome dos meus filhos. Eu quero que o Senhor escolha o nome dos meus filhos. Já começa a pensar nos nomes dos seus filhos. Amém? Então se prepare para este pedido. Se vista, se arrume. Amém? Se mova, se movimente. Foi isso que eu fiz. E tempos depois, pouquíssimos tempos depois, estava eu de frente para o espelho, realmente me arrumando, colocando o meu jaleco, vestindo a minha roupa para ir trabalhar. Olha que maravilhoso. Porque Deus honrou a minha fé. Deus vai honrar a sua fé. Ei, você está agradando ao coração do Pai. Ele vai honrar a sua fé. Amém? Vamos orar? Pai, damos graças ao Senhor por esse dia maravilhoso. Pai, no qual conhecemos mais da Tua palavra, no qual despertamos mais para ter fé e crendo que mesmo que o mundo haja com injustiça na nossa vida, o Senhor se faz presente com justiça. O Senhor nos honra publicamente. Por quê? Publicamente honramos o Senhor. A palavra do Senhor diz que aquele que me honra, eu honrarei. Mas aquele que zomba de mim, eu zombarei. Aquele que me desonra, eu desonrarei. Assim está escrito. Nós hoje decidimos honrar o Senhor. Decidimos honrar o teu nome, o Deus Todo-Poderoso. Decidimos viver segundo a tua vontade, obedecendo a tua palavra, cumprindo os teus princípios, tudo aquilo que o Senhor nos ordenou, tudo aquilo que o Senhor nos ordena até hoje faremos, Pai. Nós sabemos que não é fácil, mas com o Espírito Santo ao nosso redor, dentro de nós, com o Espírito Santo dentro de nós e com os teus anjos ao nosso redor, nos protegendo, nos guardando, sim, nós vamos conseguir, porque o Senhor coloca anjos a trabalhar para nós no dia de hoje. Assim eu peço ao Senhor, pois a tua palavra diz que é o Senhor que vai dar ordem aos anjos a nosso favor. Pai, dê ordem aos anjos ao favor deste meu irmão, desta minha irmã. Peça, Senhor, que estes anjos tragam para nós as nossas conquistas, as bênçãos, assim como o Senhor enviou o anjo até Daniel para trazer a resposta de oração a Daniel. Pai, que os seus anjos venham com a resposta das nossas orações desses 6 dias e amanhã será o 7º. Desses 7 dias de conclusão, Pai, que ele venha com a resposta nas mãos para nos entregar. Que assim seja, Pai, que a nossa fé mova céus e terra, em nome de Jesus Cristo, e que o inferno estremeça com a fé que o Senhor está nos dando, nos aumentando, nos revestindo hoje, em nome de Jesus, e que venhamos usar o escudo da fé contra setas do maligno, contra dados inflamados dos inimigos, Pai. É com o escudo da fé que nós venceremos. Nenhuma flecha, nenhum dado chegará a nos atingir a nossa família, pois é pelo escudo da fé que nós iremos nos proteger, crendo que a tua palavra vai se cumprir,
O Senhor deu uma palavra a cada uma de nós e assim será feito. Em nome de Jesus Cristo, pela fé conquistaremos, pela fé alcançaremos e pela fé chegaremos a lugares que o Senhor determinou para nós. Nós é a nossa família, porque não vamos sozinhos, nossa família estará conosco. Que assim seja no dia de hoje e na conclusão, Senhor, que será amanhã, um grande dia, um dia onde o Senhor se manifestará mais uma vez, em nome de Jesus, pois Tu és o Deus Todo-Poderoso, aquele que faz o impossível acontecer. Em nome de Jesus Cristo, eu apresento o pedido deste meu irmão, desta minha irmã, e eles vão se preparar para viver este pedido, meu Pai, pela fé. Eles vão se vestir, eles vão a lugares, eles vão decretar com a boca deles, pela fé, eles vão se preparar para viver esse pedido que está apresentando ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus, que o Senhor te abençoe a sua família. Até a próxima mensagem. Fiquem com Deus.